Fala, meu querido público do InfectoCast. Estamos aqui para gravar um episódio especial hoje, 12 de novembro, terça-feira. Estou com minha amiga Mafê. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui pra gente é boa tarde, mas pra vocês que estão escutando a gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, o que você estiver fazendo, né? E hoje a gente veio gravar um episódio especial e temos um convidado especial aqui conosco. Eu vou deixar ele se apresentar pra vocês, mas já adianto, muito obrigada por ter aceitado estar aqui conosco. Com certeza, obrigado pela presença. Obrigado eu pelo convite, gente. Pessoal de casa, eu me chamo Jameson, eu sou médico infectologista, sou macriano perdido aqui em São Paulo. É, Acabo trabalhando com prevenção, pesquisa clínica em HIV, e tenho uma formação também de mestrado em saúde coletiva, o que me traz uma visão, digamos assim, para as coisas às vezes um pouco diferente do que os médicos no geral acreditam, e acho que a gente pode discutir essas coisas bem legais aqui hoje. Acho que vai ser uma grande contribuição Eu para o nosso acho. episódio, né, Mafê? Com toda certeza, com toda certeza. Acho que o Jameson é a pessoa ideal para a gente estar falando aqui, tanto da nossa área, né? A gente é um podcast de infectologia, então é importante a gente estar trazendo essa temática mais voltada para o que a gente quer conversar, né? E trazendo essa parte da saúde pública, da saúde coletiva aí, junto dessa bagagem que faz dele um profissional excelente aí. Então, sem mais delongas, né? Acho importante a gente falar que a gente vai falar sobre saúde da população negra, né? E por que a gente tá falando disso, Lino? Dia 20 de novembro, na semana que vem, é comemorado o Dia da Consciência Negra. E esse dia ele foi celebrado no dia 20 de novembro por conta da data que marca a morte do Zumbi dos Palmares. Então, em homenagem ao Zumbi dos Palmares, a gente comemora o Dia da Consciência Negra no dia 20 de novembro. E por que eu falo comemorar, né? Porque representar consciência, simbolizar, nos simbolizar como pessoas que merecem ser comemoradas e que têm direitos e importância igual às outras pessoas. Então a gente vai debater muito sobre isso hoje, sobre a nossa cor, sobre a nossa raça e sobre o orgulho e a necessidade de direitos básicos aos quais a nossa população merece e precisa. Show de bola. Acho muito importante que a gente pontue que o que a gente quer aqui é realmente celebrar essa negritude, celebrar essa saúde, porque a gente precisa lutar por ela, obviamente, né? Durante o episódio vocês vão entender por quê. Mas a gente tem muito que celebrar, e isso é muito importante de ser lembrado. Também ser lembrado que esse feriado agora é um feriado nacional, né? Mais Uhum. recentemente. Antes era um feriado só aqui da cidade de São Paulo, depois passou para o estado, e agora é um feriado nacional, que é muito importante porque o Brasil é um país com uma população negra imensa, né? E que precisa ser vista, precisa ser celebrada por conta de que a gente ainda vive em um país racista, né? E aí, acho importante a gente começar falando sobre racismo, né? E, Jameson, fala pra gente um pouquinho sobre como você trabalha racismo na sua vida. Bem, Mafê, acho que essa é uma pergunta bem complexa para toda e qualquer pessoa preta, né? Uhum. Porque eu acho que a gente vai aprendendo a lidar com o racismo no decorrer da vida, né? No decorrer da nossa subjetividade, que vai sendo, digamos assim, lapidada no decorrer do tempo, da nossa própria aquisição teórica que a gente vai, enfim, angariando no decorrer da vida, também de posições que a gente vai alcançando socialmente, também através de ganhos financeiros que seja, a gente também consegue Com se proteger certeza. do racismo através disso. Então, acho que no decorrer da minha vida eu fui desenvolvendo habilidades que nem eu sabia que eu era capaz, digamos assim, de desenvolver para lidar com os atos diários de racismo que passamos, né? Mas eu acho que o principal primeiro é o fato de você se entender negro, né? Não sei vocês se passaram por esse processo, né? Já trazendo aqui para uma conversa mais próxima, mais íntima, né? Das colegas negras, mas eu acho que a gente passa por esse processo de se entender enquanto uma pessoa preta, principalmente, na verdade, não principalmente, mas quando a gente começa a passar por situações de racismo e observar essas situações como de racismo, né? Eu acho que hoje a gente, né, ocupa uma posição que é um pouco mais de destaque, de prestígio, e a gente tem que utilizar esse local também, né, apesar de se a gente nem usasse esse local que a gente está para falar sobre isso, a gente já estaria fazendo muita coisa, porque, né, o principal, digamos assim, mecanismo do racismo é apagar coisas que existem, é fingir que coisas que existem não existem, né, a Uhum. negação
do existente. E eles nos negam, né? Esses lugares que a gente ocupa hoje, eles sempre nos negaram essas posições e que a gente está ali utilizando elas também para chegar e falar, opa, né? Não é assim que se faz, ou vamos olhar melhor para essa situação, porque não é simples e puramente, né, uma questão de vontade própria. Enfim, eu acho que são várias estratégias que a gente vai utilizando e lançando mão no dia a dia que, a depender da situação, a gente tenta, né, trazer essa ou aquela experiência. Acho que um passo fundamental para a gente levar essa conversa é reconhecer que o racismo existe, né? Com toda certeza. Nós que vivemos na pele sabemos disso e falamos isso muito, muito facilmente, mas eu acho que a pessoa branca, a pessoa não negra, enquanto uma pessoa que não passa pelo que a gente passa ou que pelos nossos irmãos passam, eles têm que reconhecer a branquitude e reconhecer o racismo como um problema enraizado na sociedade. E só a partir do reconhecimento a gente vai conseguir mudar e discutir várias coisas que a gente vai falar aqui hoje. Com toda certeza. E acho que essa questão da identificação é algo que me atravessa muito, né? Por conta de que a gente está falando de uma identificação que é uma autoidentificação que depende não só de um fator que é a cor da pele, né? Mas também de outros tantos atravessamentos que as pessoas vivenciam para se identificarem enquanto pessoas pretas. E eu me identificando enquanto uma pessoa preta de pele clara, demorei muito para entender isso. Por conta de que dentro do ambiente onde eu estava, eu nunca fui a pessoa dita com muita clareza, isso, né? A mais preta de todas, né? E isso acabava me apagando, porque ao mesmo tempo eu sabia, eu tinha certeza, e as pessoas deixavam clara de que eu não era branca, né? E elas fazem questão de deixar isso muito claro. Eu lembro isso desde pequena, de como isso era muito marcado, mas ao mesmo tempo também elas não me viam como uma pessoa preta. E eu, para quem não sabe, né, eu sou daqui de São Paulo, da zona leste de São Paulo. Eu sempre estudei em escola pública e isso é um marcador que é muito importante da gente estar falando, porque a gente está falando também da onde a gente está inserida para a gente conseguir se enxergar. Né? Com certeza. É muito diferente de eu estar neste corpo que estou, nesta pele que estou, se eu morasse em um país majoritariamente branco, né? Cercado de pessoas brancas, ou num país onde a gente tem uma miscigenação muito grande e as pessoas, elas têm múltiplas performances e cores e jeitos e identificações em relação à raça e etnia também. Então, é muito mais difícil, pelo menos eu achei muito difícil. E ainda acho, porque na verdade é uma identificação diária, né? Uma construção diária. E acho que isso é importantíssimo para que a gente também consiga passar para as pessoas que estão escutando a gente a mensagem que a gente realmente quer passar, né? De que isso é construído através, obviamente, não só de um trabalho assistencial, científico, mas também de um trabalho de vivência, né? De estar ali na pele, de estar sentindo isso dos seus colegas de trabalho, dos seus amigos, de alguma forma, né? Não, com certeza. E o quão perverso isso pode ser nessa questão do não lugar, né? Das pessoas pardas no Brasil, sobretudo, que não se identificam, não são tão brancas para serem identificados enquanto brancos, mas também não são tão retintas, tão pretas. Elas para têm a serem... negritude negada, né? Exatamente. Isso nos desune, né? De alguma forma. Porque enquanto a gente está discutindo o colorismo entre os pares, né? As coisas estão aí como estão, né? Acho que você chegou num ponto importante, Jameson. O que é que a gente pode definir? As diferenças entre cor e raça, certo, Mafê? Show. Acho que quando a gente fala de cor, a gente tá se dando muito mais da descrição da pele, né? Então, do que a gente tá vendo e muito mais do que você vê de você, né? E acho que esse ponto principal é a gente entender que tudo que a gente vai falar aqui enquanto raça, cor, é auto-identificado, né? Igual quando a gente fala de gênero, a gente tá falando da mesma forma. A pessoa que tá ali é que define e a gente que tá escutando respeita. Né? Obviamente que a gente pode questionar quando a gente está dentro de um meio, onde há essa possibilidade de questionamento, mas quando a pessoa se auto-identifica, o que a gente tem que fazer minimamente é respeitar, né? Exato. E aí, dentro desse processo, a cor muito mais se dá através da cor da pele, mas a gente também tem uma questão que também normalmente é levada junto, principalmente quando a gente fala de dados em saúde, que é a raça ou etnia, né? A raça e a etnia, então, são um conjunto de questões, obviamente, ligadas à cor da pele, mas também ligadas à ancestralidade, à cultura, religiosidade, costumes familiares, alimentação, crença, habitação, onde você mora. É algo que é muito mais complexo que só a cor da pele, né? E, novamente, o respeito à autoidentificação é algo que é pivotal nessa discussão, né? Não, com certeza. Eu acho que
essa parte, né, quando a gente discute raça, é importante porque é isso que também nos define, né, na Sim. realidade. E Sim. é o que nos une, o que nos mantém firme, e acho que tudo isso também remete a um passado, né? Quando você fala de tudo isso, também está por ali a ancestralidade. E quando a gente Sim. fala de pessoas pretas, quando a gente fala né, de pessoas racializadas, a ancestralidade está ali, né? As pessoas que vieram antes da gente, que trouxeram fizeram esse caminho para que a gente também tivesse aqui hoje, se a gente parar para pensar dos nossos avós, né? Se a gente tiver. Primeiro que é muito difícil também a gente ter esse registro histórico, muitas É vezes, muito normal que né? as famílias pretas percam esses registros muito mais Ninguém facilmente, sabe. né? Você conhece seu avô, seu bisavô, você já não conhece direito, Sim. tataravô, então, às vezes já veio ali de né, enfim, não vou nem falar desses estupros que aconteciam, né, que infelizmente Sim. também fazem parte desse apagamento, né, da história do nosso passado, mas tudo isso remete ao que nós somos hoje, né? A gente lembrar que, assim, é claro que a cor, ela conta, porque isso também é uma coisa que, né, no Brasil, o racismo, ele é levado em consideração a sua cor, a textura do seu cabelo, o formato do seu nariz e tudo que foi Seus identificado. traços. Todos que foi identificado você como um não branco, ele vai ser contado na hora de uma atitude racista, mas a gente também está falando dessas outras questões, né, que muitas vezes são subjetivas, mas que também integram a gente e que, enfim, fazem a gente ser quem somos, né? Com toda certeza. E a gente vai falar muito sobre dados hoje, só para transpor para vocês o significado desses números que a gente está falando. E quando a gente fala desses dados, principalmente os demográficos, a gente está tratando da cor por conta da autoidentificação que o IBGE pede no censo, certo? Sim. Então, a gente está falando da população majoritária no Brasil, a população negra, que corresponde a 55% da população, segundo o censo de 2022, mais de 112 milhões de pessoas. Então, esse conceito de população negra, que abrange os pretos e pardos, é o que nós vamos tratar aqui. Entendendo ela como maioritária no Brasil, muitas vezes a gente vai se perguntar, se maioritária, tem ou não porque tem, né? Tem racismo? Será que tem existe racismo? mesmo? Porque mesmo sendo a população predominante, né? Será que é minoria, né? Eu acho que, antes da gente discutir isso, eu queria só trazer um ponto, que essa questão da junção dos negros, né, veio de uma ideia do movimento negro brasileiro, né? A tentativa de mostrar que nós somos a maioria. Sim. Porque até então, se você fosse ver os dados que eram, né, gerados até ali de pessoas pretas, por exemplo, era uma minoria das pessoas que se autodeclaravam enquanto pretas, e os pardos era esse não lugar, né? E aí o movimento negro falou, não, vamos trazer isso daqui do ponto de vista, né, estatístico, vamos juntar a população, né, de pretos e pardos, juntando a população negra, formando a população negra. Então, graças a essa ideia, que de fato não é uma mentira, mas é digamos assim, é uma decisão política, né? Sim. Faz hoje a gente estar falando que nós somos a maioria, né? Sim. Talvez se isso não tivesse acontecido, a gente ainda ia estar mais dividido e mais, né, aquém do que, de fato, nós temos enquanto poder. A gente se coloca no lugar de visibilidade, né? Exatamente. Se assim, E sendo a tentam maioria tirar. numericamente, nós já somos invisibilizados muitas vezes, né? Não estamos em espaços de poder, temos as maiores mortalidades, como vamos falar a partir de agora, encaramos o racismo. Imagina se nós estivéssemos ainda mais divididos, né? Sim. E é muito importante que a gente entenda que quando a gente está falando de saúde da população preta, a gente vai falar de racismo, não tem como. E a gente não vai negar que isso aconteça, porque, na verdade, o primeiro passo é a gente identificar que existe o racismo. E dentro da instituição ciências biomédicas, né? A área da saúde, ela é construída dentro da nossa sociedade, que é uma sociedade racista, né? Que é uma sociedade brasileira hoje que ainda vive muito mais tempo em processo de escravidão de pessoas pretas do que fora desse processo, né? Então, a gente precisa entender que isso existe, que isso tá colocado. A gente precisa saber como que a gente vai alterar esse sistema, né? E todas as cicatrizes e marcas que a escravidão deixa para todos os determinantes que a gente vai falar a partir de então, né? Com toda certeza. E acho que é algo que nós vamos, às vezes, fazer com que as pessoas que estão ouvindo se sintam um pouco machucadas. E até coloco para as pessoas pretas e pardas que estão escutando que talvez os dados machuquem vocês. Então, ouçam com cautela baseado nisso, né? E para as outras pessoas que estão escutando, pessoas não pretas que estão escutando, escutem com o ouvido aberto, né? Para que entendam que a gente, quando fala de racismo, a gente está falando também que nós
três fomos criados em uma sociedade racista e que, durante períodos, temos comportamentos que são considerados racistas e que o importante é a gente identificar isso para poder modificar isso, né? Assim como a gente vive numa sociedade LGBTfóbica, vive numa sociedade machista e que esses comportamentos também acontecem, mesmo você sendo mulher e LGBT, a gente precisa entender que as pessoas pretas e pardas também não fogem dessa possibilidade de terem o racismo nas suas práticas, né? Mas o que a gente quer aqui é trazer para vocês a reflexão para que a gente possa mudar isso, né? Com certeza, eu acho que isso a gente reproduz o que a gente está exposto o tempo todo, né? É inevitável. Então, eu acho que a gente ter esse pensamento crítico de identificar isso, né, é o primeiro passo, né, para a gente conseguir mudar o que aí está. Ô, Jameson, então me fala um pouquinho. Você trabalhou na área da saúde coletiva, na área da saúde pública aí. A gente tem uma política de saúde para pessoas pretas no Brasil. Como que a gente pode falar um pouquinho dessa política para quem está escutando a gente? Tá, vamos lá. Eu acho, antes da gente falar da fundação da política em si, é bom eu gosto sempre de falar dos que vieram antes, gente. É importantíssimo, né? A gente saber um pouco da história. A Política Nacional, né, Integral de Saúde da População Negra, ela surgiu, na verdade, bem antes dela estar ali estruturada no papel, escrita, da forma como a gente conhece hoje, mas começou através da luta mesmo lá na sociedade do movimento negro, né? Lá na década de 80, década de 70, na verdade, quando eles começaram a militar de uma forma mais, né, constante, digamos assim, mais organizada. E toda essa mobilização que se deu, né, na década de 90, olha quanto tempo depois, né, depois de quase 30 anos ali de mobilização, só em 95, depois da Marcha Nacional Zumbi de Palmares, é que foi conseguido, junto à presidência, uma formação de uma espécie de secretaria, né, por assim dizer, interministerial, que cuidava dos assuntos relacionados à população negra como um todo. É como se fosse um protótipo de um Ministério da Igualdade Racial, digamos assim. Isso lá em 95. Um ano depois foi formado um grupo, né, de trabalho ali para dar as diretivas iniciais, né, diretrizes iniciais de como seria esse processo. E entre as 3 diretivas iniciais aí do cuidado à população negra de uma forma geral, a saúde já esteve envolvida praticamente integralmente aí nesse começo. Para vocês terem noção, foi aí que foi estipulada, né, foi criada o campo Raça Cor nas notificações, né? Isso ali em 96. Então, a gente passou, né, eu não vou contar 1500, mas vamos, sei lá, 1888, digamos assim, até 1996, sem ter nenhum tipo de dado compilado sobre a população negra, sobre nenhuma população, mas a gente está falando de uma população que, especificamente hoje que nós sabemos dos dados, a gente sabe que precisam de ações específicas de saúde pensadas para elas, para que a gente possa melhorar esses dados, né? Depois de tudo isso, é claro que foram havendo os trabalhos, foram havendo a formação de secretaria, pensando nesse aspecto, nesse cuidado, né, digamos assim, à população negra no Brasil. A gente foi tendo alguns avanços, mas só a partir de 2003 que isso vai se estruturando de uma forma mais organizada, que reuniões vão acontecendo até a gente ter o lançamento da política como um todo, né? Salvo engano, é 2009. A publicação 2007. é 2010, mas tem as publicações de 2009 antes, né? E aí a gente consegue, de uma forma, sistematizar tudo aquilo que foi sendo construído desde 96, começando com a identificação do campo raça-cor, até essa política que versa, né, o porquê dela existir, qual é a sua razão, qual a sua importância, qual é a missão do papel do governo federal, do papel do governo estadual, do governo municipal, como a gente pode encarar, né, a questão do racismo no dia a dia, na tentativa de fazer com que a saúde seja mais, de fato, né, igualitária a todos, todas e todes. Com toda certeza. Acho que, lendo um pouquinho da política aqui, acho que eu separei uma parte que eu achei bem importante do começo, né? Que fala assim: nossa história, construída sobre as bases da desigualdade, impôs à população negra o lugar das classes sociais mais pobres e de condições mais precárias. Apesar da abolição oficial da escravatura dos povos africanos e seus descendentes, não há como negar que persiste ainda hoje, na nossa sociedade, um racismo silencioso e não declarado.
A persistência dessas situações ao longo desses anos é facilmente observada na precocidade de óbitos, nas altas taxas de mortalidade materna e infantil, na maior prevalência de doenças crônicas infecciosas, bem como nos altos índices de violência urbana que incidem sobre a população negra. Então, algo que foi escrito, obviamente, não nasceu da noite para o dia, né? A gente precisa pensar dessa forma, que isso foi construído na base de muita gente pensando, né? E vivendo aquilo em lugares que a gente nem imagina como eram, né? Para poderem construir, escreverem aquelas coisas. E aí, a partir disso, a gente tem uma política, né? Uma política que traz algumas diretivas, que minimamente guia o SUS, nosso Sistema Único de Saúde, a colocar nos eixos essa questão da saúde da população negra, né? E aí, eu tenho um discurso bastante estruturado na questão do gênero, né? Acho que vocês dois sabem, né? E acho que a gente anda lado a lado quando a gente fala disso, principalmente em questão da educação ser um pilar muito importante da reestruturação disso tudo, né? Então, eu preciso começar a falar nas universidades, dentro da formação das especialidades em saúde, sobre essa política da população negra. Sobre os dados que essa política traz ou que outras pesquisas trazem e quais são as desigualdades, porque formando novas profissionais é que eu vou trazer novas pessoas para essa luta, já formadas dentro de uma política diferente, minimamente antirracista, né? Que deveria ser dessa forma. E a gente precisa entender que isso já acontece quando a gente olha para dentro da universidade, né? Quem acessa a universidade, mesmo nós sendo maioria, não somos nós na grande maioria, né? Exatamente. Mesmo com as políticas de afirmação. E exatamente. E quando a gente acessa, quantos professores negros, né, nós tivemos durante nossa formação? Pois é. Quantas pessoas negras a gente vê em algum lugar de poder, né? Ou quantos discursos em relação à raça-cor não foram dados de forma ruim, né? Então, Sim. vai responder menos a remédio, vai sempre responder menos, aguenta mais a dor, e é sempre aquela coisa, né? De imposto. Esse aí não vai voltar para a próxima consulta. Isso, não vai tomar os comprimidos, vai abandonar, porque são determinantes sociais, obviamente, que se entrelaçam e que vão fazendo o que a gente chama de interseccionalidade, né? Trazendo para aquela pessoa diferentes atravessamentos que acabam levando a isso, mas que, como ali o trecho trouxe, esses atravessamentos, eles são muito mais frequentes para a população preta do que para a população não preta, né? Então, acabam acumulando esses atravessamentos que acabam levando a um acesso à saúde ruim, né? E eu acho que tornar esse espaço aqui um lugar onde a gente pode falar sobre essa política é muito importante, né? Levar ela para a academia, claro, como a Mafê falou, mas quando a gente olha os dados do último boletim epidemiológico da população da saúde negra, a taxa de implementação das ações dessa política ainda é muito baixa. Houve 2 levantamentos do IBGE em 2018 e em 2021 para acessar o quanto as ações eram implementadas nos municípios brasileiros de todas as unidades federativas. E o que a gente vê é que somente 12,3% dos municípios, ou seja, um número super baixo, conseguiram implementar e dar continuidade às ações dessa política nacional de saúde da pessoa negra. Então, está muito aquém do que a gente deseja, muito aquém do que a gente precisa. Então, tornar isso aqui um espaço de fala para a gente levar conhecimento. Tem muito estudante que ouve a gente, muita gente que acompanha a gente, e a gente conseguir falar sobre isso aqui é muito bom para isso estar difundido nas universidades e em outros espaços de fala pública, né? Com certeza. E eu acho que isso acaba refletindo também isso que você citou anteriormente, que é a falta, né, de pessoas racializadas nesses espaços de poder. Porque quem é que toma as decisões, né? Se a política vai ser implantada ou não? Quem é que tem a ideia, né, de, nossa, o que a gente vai fazer de novo para o nosso município? O que a gente vai trazer de inovação para a Secretaria Estadual de Saúde do meu estado? São as pessoas que estão colocadas naqueles locais para pensarem sobre isso, né? Então, né, com esse dado que você trouxe, mostra que menos da metade, né, muito menos, 12% das pessoas têm esse interesse, né, dos representantes têm esse interesse. Então, a gente precisa mudar isso também. Sim. Então, vamos começar a falar desses determinantes sociais. Acho que é importante, como o Jameson falou, a gente tem o campo raça-cor nas fichas de notificação compulsória, nos formulários, mas somente em 2022 é que surgiu uma nota técnica colocando a obrigatoriedade do preenchimento deste campo, raça, cor, etnia, nas fichas de cadastro e notificação compulsória. Então, um dos problemas é que antes as pessoas não preenchiam,
tem muito dado colocado como ignorado e que a gente não consegue avaliar e talvez esteja até subnotificando como esses dados estão agora, né? E muitas das vezes as pessoas fazem uma heteroidentificação nesse campo de raça-cor porque tem medo, vergonha, sei lá o que, de perguntar raça-cor das pessoas, né? E acho que é muito importante que a gente faça essa pergunta. Assim como a gente quer saber se a pessoa tá sentindo febre, se a pessoa tá com mancha no corpo, se a pessoa já tomou vacina, a gente quer saber da Como ela se raça-cor, identifica. como ela se identifica, Eu né? acho engraçado que às Uhum. vezes a gente trabalha com pesquisa clínica, a gente é obrigado a perguntar Sim. isso, porque, né, seria todo profissional da saúde teria que perguntar, mas a gente, enquanto pesquisa clínica, tem ali no template, né, perguntando qual é a raça cor, e você vai só fazendo um checklist, digamos assim. E a gente, né, muitas vezes a gente pergunta para a pessoa e ela reflete, às vezes, talvez por nunca ter Nunca sido pensou sobre perguntada sobre isso, aí a pessoa fica ali um pouco pensando, aí ela fala branca, né? Tipo assim, querendo ainda que É muito comum mesmo. que a gente vai e ratifique, né, a ideia dela sobre a raça cor dela. Eu nunca falo nada, só marco que a pessoa se identifica. Às vezes concordo, às vezes não, mas isso é uma coisa pessoal, né? Enfim, todo mundo tem esse, entre aspas, direito, que a gente não pode desmerecer vivências, né? Desmerecer, enfim, a racialidade da pessoa baseada no que a gente está vendo, porque é só a pessoa que vive, né? Com No final toda das certeza. contas. E esse já é um momento muito importante, né? Porque eu acho que você já demonstra acolhimento quando você pergunta isso para a pessoa. E é um dos grandes problemas de enfrentamento que a população negra tem ao adentrar no serviço de saúde. Primeiro, a falta de acolhimento, né? Tem toda a falta de acesso, mas a falta de acolhimento dos profissionais de saúde que a colocam em um lugar de desprezo, não deixam ela à vontade para se sentir como ela quer se sentir naquele espaço. E aí, se você não dá esse acolhimento, simplesmente perguntando como a pessoa se identifica, você já perde a necessidade de começar um vínculo que seria muito importante para essa conversa. Não, é muito comum, né? Já deve ter acontecido com vocês, certamente, né? De alguma pessoa entrar e uma pessoa, né, negra entrar no seu consultório e aí ela ter aquela impressão inicial, né, que ela não sabia que médico que ia atender ela, que médica que ia atender ela, ela entra ali e ela vê, dá uma olhada assim, senta, aí ela começa a consulta, em determinado momento ela vai e fala, olha, eu nunca fui atendido por um médico preto, uma médica preta, é tão bom ver você nesse lugar, Gente, isso acontece comigo pelo menos uma vez por mês, e não era para acontecer, não é? Não. O fato de você simplesmente ser quem você é, trazer uma certa alegria ou emoção ou felicidade para a pessoa que está ali, você está prestando um serviço, né? E a pessoa falar, nossa, que bom que eu estou sendo atendido por você, que bom que aconteceu de eu trombar com você, de eu topar com você aqui nesse local, porque eu fico mais tranquilo para falar para você sobre o que eu estou sentindo, sei que você vai entender melhor. Isso já aconteceu, né? E eu acho que já deve ter acontecido com você. Com certeza, já aconteceu. Eu já... Nessa mesma frequência. Eu menos, mas eu já recebi, já falaram isso até na época que eu tinha um Twitter mais ativo, eu até coloquei isso no Twitter e tal. E aí, é algo que a pessoa, nas vezes em que eu escutei isso, eu fiquei muito lisonjeada, a primeira coisa. E às vezes eu me sinto até desconfortável em algumas situações, porque as pessoas falam, eu tenho um outro recorte, né, que eu também sou uma mulher trans, né? Então as pessoas falam, ai, nossa, que legal estar sendo atendida por uma médica trans e preta, que não sei o quê. Às vezes eu não sei como reagir, do tipo, legal. Tipo isso. Do tipo, é óbvio que é legal, é obviamente que eu tenho uma pegada diferente de abordagem de pessoas pretas e pessoas LGBTQIAPN+, dentro do meu atendimento, isso é óbvio, né? Não tem como não ser, até porque é o jeito que eu pratico a medicina, né? Mas, da mesma forma, é isso, né? Podia ser normal, Exatamente. né, gente? Nos ver nessa posição, né? E não perguntarem, por exemplo, quanto médico chega? Ou tipo, vocês não podem ficar aqui. Você lembra, né, que a gente passou isso? A gente tava num congresso. num congresso, né? E aí, era uma palestra só para médicos e médicas, né? E aí, a gente tava com crachá. Eu estava com um crachá escrito palestrante. Prescritora palestrante. O Jameson tava com um crachá escrito prescritor. Nós dois entramos. Antes de entrar, a mulher falou assim, essa palestra é só para médicos. Aí a gente falou, ué, mas a gente olha nosso crachá. Aí, uma outra pessoa veio e falou assim, não, tudo bem, tá aqui, tá, pode entrar. A gente entrou,
uma outra pessoa dentro, depois de terem Como se não cumprido, bastasse. falou de novo. Saiu correndo. Saiu da onde Pegou ela na tava, ceia. veio, pegou em mim e falou: olha, vocês não podem estar aqui, é só pra médicos. Aí eu me estressei. Aí o Jameson me. Eu sou do constrangimento pedagógico, gente. Aí falou: por quê? A gente não parece médico? A gente é. Aí ela: não, desculpa. E aí a gente não deu assim. Foi bem. É constrangedor, né? Constrangedor é né? a palavra, né? É Não a tem falar pra outra dizer o palavra. mínimo, Sim. né? Passar Eu por acho uma situação que dessa. quando a gente se coloca, né, nesses lugares de poder, isso aí vai acontecer frequentemente. Com toda certeza. E a gente vai para um determinante da saúde, que é a educação, né? Sim. Quem que ocupa os lugares de educação? Um que a gente tem muito pouco pesquisador negro, a quem é dada voz. A gente tem muito pouco pesquisa sobre pessoa preta e tem muita gente preta que precisa estar na universidade, mas vai encontrar milhões de obstáculos a isso, né? Tem todo o debate, que acho que eu nem vou entrar aqui, sobre as políticas de afirmação, né? Que é toda uma questão. Mas só para a gente ter uma ideia, né? Da população analfabeta no Brasil, uma grande parte dessa população, uma grande taxa, vai ser preta, né? Então, se você não tem acesso à educação, como você vai conseguir modificar os outros determinantes sociais, né? Então, essa já é uma questão. Reconhecer que alguém preto, obviamente, tem a capacidade, tem o direito e o merecimento de estar em um lugar de poder, né? E em um lugar não só de poder, né? Falando num lugar de respeito, num lugar de letramento, né? Sim, com toda certeza. Acho que só para trazer dados, né? Que já que muita gente acaba pedindo sempre dados, querem saber das porcentagens, da onde a gente tirou, né? Então, esses dados eles podem ser públicos para vocês. Alguns dados que eu vou falar aqui são da PNAD contínua e dos últimos censos de 2022. A PNAD contínua de 2023 mostrou que a população analfabeta com mais de 18 anos, 73% dessas pessoas são pretas e pardas, né? E que no ensino superior completo, a gente tinha 29% em 2016 e 36% em 2023. Não é uma variação muito grande, né? Então, o que a gente vê é que quando começamos a pesquisar, era ruim e muita coisa evoluiu e mudou, só que essas taxas na população preta e parda se mantêm estáveis ou até pioraram, né? A gente vai falar aqui de diversas coisas, mas é bem visível isso quando a gente compara dados dentro das epidemiologias, né? E a educação é só uma das determinantes sociais que a gente pode falar, né? Porque quando a gente está falando de saúde, é muito bom lembrar, né? A gente precisa falar que a pessoa não é só aquela pessoa que entrou no seu consultório, sentou e saiu, né? Ela é uma O pessoa psicossocial. Não é só a ausência para da além doença, daquilo, né? Por né? favor. A gente tem a pessoa que vai chegar, então como que ela chega ali, como que ela volta para sua casa, qual é a dispensa que ela pode ter para ir para o trabalho dela, o direito à dispensa para ir na saúde, né? O conhecimento, a educação que ela tem para receber o que você está falando para ela, como você vai colocar a sua linguagem dentro disso, se ela vai ter condição de tomar o comprimido, se ela tem água potável em casa. Então, tudo isso faz parte de quando a gente vai falar de saúde. Tem que fazer parte, né? Deveria fazer parte, né? Mas acaba sendo algo que também vai atravessar muito esse diálogo que a gente está fazendo aqui. Isso aí. Quando a muito, gente pode falar. Muito como reflexo também, né, dessa dificuldade de acesso à educação que a gente tem, a gente vê reflexo disso também no trabalho, né? Sim. De os trabalhos que as pessoas pretas ocupam, né? Muito da informalidade, muito fora do carteira assinada, do trabalho informal, a falta de desocupamento, né? De desemprego mesmo, a quantidade e a taxa de desemprego que a população preta tem, que ainda é muito predominantemente maior em relação à população branca, e mesmo quando atinge uma posição no trabalho legal, ela sempre vai ter uma renda inferior à da população branca, né? A disparidade salarial e os problemas que isso colocam para alguém conseguir ter acesso à saúde. Até se a gente for trazer, né, saindo só da esfera SUS, para quem trabalha no serviço privado particular, quantas pessoas pretas você já atendeu naquele hospital X que você trabalha, que tem uma saúde suplementar, né? Essa é uma questão também. Tem a dificuldade de acesso ao SUS, e quando você pensa em saúde suplementar, isso se reproduz, porque quando a gente fala de renda, de trabalho, toda uma dificuldade que se repete, né? Com toda certeza, com toda certeza. A respeito desses outros
determinantes sociais, acho que é importante a gente ponderar também, por exemplo, da segurança alimentar. Então, 70% das famílias com insegurança alimentar no Brasil são pretas e pardas em questão de avaliação de genitores, né? Então, cara, como é que eu vou falar de saúde sem falar de comida, né? De, tipo, Básico, né? disponibilizar o comida. E, assim, obviamente, os dados, eles são colocados, a gente sabe que existem, mas quando a gente vai ler, É chocante, né? bate de um jeito diferente, É né? verdade. E ver esses dados muito discrepantes é muito, muito chocante, assim. Porque, obviamente, a gente sabe, a gente vive na pele, mas nós vivemos em uma realidade que é uma realidade diferente, uma realidade de privilégios, Claro. né? Por conta do acesso, somos médica e médicos, né? E isso traz, obviamente, privilégios. Mas mesmo assim a gente consegue observar, mas quando a gente vai ler o restante, né? O que tá ali também, mas As minimamente outras que temos que puxar, as né? outras que nós temos que puxar, né, nesse momento, que puxaram a gente tá puxando também, né? É muito doloroso, né? Eu não vou negar que é bastante doloroso, né? Mas é isso. Se a gente não tá falando, a gente precisa falar, porque não vão falar pela gente, quando falam da gente, falam errado. E acho né? que esse é o momento, né, que as pessoas vão dar ouvidos a isso, de uma forma geral, com o ouvido aberto e com vontade de ouvir. Exato, né? A gente está o ano inteiro falando, né, do impacto do racismo no dia a dia, na nossa vida, na saúde de todo mundo, mas as pessoas acabam, né, trazendo o seu olhar mais para, na época do novembro, né, consciência negra, etc. Que bom que existe essa data para que as pessoas, de uma forma geral, entendam a importância da temática, mas nós, enquanto profissionais da saúde, né, eu fico assim, às vezes, passado, acho que a palavra é realmente essa, porque a gente, enquanto profissional da saúde, se a gente tem uma população, por exemplo, como a população trans, que tem uma expectativa de 35 anos de vida, o que a gente está fazendo parado, sabe? Que a gente não vai... É um dado epidemiológico que mostra, obviamente, que essa população precisa de cuidados muito mais específicos do que a população em geral. E quando a gente fala de população negra, é a mesma coisa. O que a gente está fazendo se a gente sabe de todos esses dados que a gente ainda está discutindo isso no podcast, né? O que a gente não está mobilizando isso de uma forma muito mais, né, fervorosa enquanto profissionais, né? Nem que seja no nosso microambiente do dia a dia do nosso trabalho, né? Então, eu acho que nós, enquanto profissionais da saúde, temos uma potência muito grande de mudar os nossos microambientes mesmo, sabe? O paciente que você atende, a amiga enfermeira que está ali faz um comentário racista, um comentário que não cabe, o preceptor que, enfim, você tem uma medida, você pode às vezes não querer encarar ele ali no momento, mas vai ter alguma medida legal a ser tomada. A gente precisa começar a mostrar para essas pessoas que elas não são intocáveis, né? Sim. Que a lei é para todo mundo. A gente tem uma lei que está aí e que ela não é aplicada, né? Enfim. É isso. É bastante importante, é revoltante, mas é bastante importante que a gente determine essas questões, porque as pessoas, elas buscam auxílio em quem elas estão vendo, ouvindo, e se a gente está sendo ouvido por outras pessoas pretas que não sabem como articular, que possam saber agora, né, como elas podem se articular e como elas podem falar disso dentro dos ambientes da saúde, né? A gente está falando para uma população muito diversa, acho que o Lino já falou para você, mas a gente tem, assim, a diversidade de termos estudantes, profissionais de várias categorias da saúde. Então, acaba sendo que as pessoas são atravessadas de forma diferente por esse tema, mas acredito que todas elas minimamente são atravessadas, né? A gente sabe que sim, mas que elas sejam atravessadas com esses dados e que consigam minimamente ver isso para poder fazerem diferente. Com certeza. Né? Daí eu acho que agora a gente pode falar um pouco sobre os dados que a gente tem de doenças infecciosas em relação à saúde da população negra, né? Sim. A gente sempre trata muito de a correlação que doença infecciosa tem com determinante social, com determinante de pobreza. Sim. A gente falou muito aqui de marcadores de pobreza, por exemplo, a Mafê falou de insegurança alimentar, desnutrição, tuberculose, todas as outras coisas. Então a gente vai tocando aqui sobre algumas dessas doenças e explicando o porquê disso acontecer e como talvez a gente possa agir para melhorar, tá? Então, acho que a gente pode começar pela tuberculose? Acho que pode, e fazendo só um adendo, até mesmo para mim, quando a gente está atendendo, às vezes na prática clínica se torna tão comum a gente ver as pessoas do outro lado, como elas são, obviamente, e acaba naturalizando, entre muitas aspas, tá? Porque, obviamente,
eu tento não naturalizar É um isso, mecanismo de mas é um defesa. mecanismo também, né? Também. Uma articulação bastante importante quando a gente também quer sobreviver dentro desse ambiente Exatamente. racista, né? Mas os dados, eles são esses mesmos que a gente vai falar, tá? Pode parecer que é demais, mas eu disponibilizo todas as fontes para vocês, se vocês quiserem. Tem dados que são, assim, chocantes, pelo menos para mim, e eles são reais. E aí, para mim, a nossa realidade é uma realidade essa, né? Essa população. A gente que atende, a gente trabalha no Emílio Ribas juntas, né? No pronto-socorro. Acaba sendo uma realidade das populações vulneráveis serem as mais acolhidas ali, né? E principalmente a comunidade LGBTQIAPN+, quando a gente tá falando de pessoas, principalmente pessoas trans e travestis, né? E as pessoas pretas que acabam sendo essas pessoas que a gente vai vivenciar. Então, acaba sendo aquela coisa que a gente vai falar aqui porque a gente precisa ver isso em dado, né? De quantos são os dados da tuberculose em pessoas pretas, né? Então, os dados de 2022 mostram que os novos casos em crianças e adolescentes, eles se concentram de 65% a 71% em crianças e adolescentes pretos e pardos, né? Se a gente tá falando assim, mas nossa, não tem mais, vocês não são maioria mesmo? Somos, né? Mas lembra lá, 55%, 45% as outras pessoas. A Então aí proporcionalidade não tá muito a conta não proporcional. fecha. 65, 71, né? E o pior, né? Não é só a tuberculose, é morrer de tuberculose, né? Quem morre mais de tuberculose? Morrem mais crianças pretas e pardas, 60%. Contra 32% das pessoas. É tipo o dobro, né? Tipo não, né? É o dobro. Sendo que a faixa etária dos 5 aos 9 anos, os óbitos são apenas de pessoas pretas e pardas. Mas eu acho que isso aí é bizarro, né? Não tem outra palavra para falar sobre isso. Quando eu vi isso dado da tabela, eu fiquei assim... Mas, nossa, vai muito além, será que né? quem digitou isso notou? Será que tem a questão do preenchimento, né? Das coisas também? Que a gente fica querendo justificar, né? Mas eu acho que é um pouco disso também, né? E vai muito além, né, desse risco de adoecimento, né? Você falou da incidência que é muito concentrada na população negra, mas quando a gente vai ver a linha de cuidado que acontece, também é muito mais precária, né? Quando a gente compara a taxa de diagnóstico de co-infecção por HIV em quem tinha tuberculose na população negra vai ser menor. O índice de continuidade do tratamento, né? As taxas de abandono são maiores nessa população. Então, talvez isso se reflita, porque também tem uma mortalidade maior, né? O problema não está só em evitar a doença, né? Mas em como a gente toca a doença, como a gente leva ela e conduz esse paciente. Né? Exatamente. Eu acho que temos questões no pré e no pós, né? Na questão da exposição, a gente sabe que as pessoas, né, pretas comumente, né, dividem casa com várias pessoas, moram em cômodo único, né, principalmente em comunidades. A gente tem a questão das pessoas privadas de liberdade, né? Que são... A grande maioria, quem é que são, né? Hoje a gente tem, salvo engano, as pessoas privadas de liberdade hoje no Brasil já tem uma incidência superior às pessoas em situação de rua, enquanto população-chave para ações efetivas, né, relacionadas ao controle da tuberculose. Então, são lugares que estão formando, né, que estão ali, né, germinando o bacilo, digamos assim, e que depois que essas pessoas conseguem acessar o serviço, muitas vezes tem suas queixas negligenciadas, muitas vezes já passou 30 vezes no pronto-socorro, é sempre uma pneumonia, toma 3 dias de azitromicina, que vai estar tudo certo, toma esse xaropinho para tosse, já está perdendo peso, já está tendo sudorese noturna, já está... E as pessoas vão ali insistindo não querem enxergar, né? Para além do que ali está na cara, né? Então, acho que a gente precisa pensar nisso também, né? Enquanto profissional da saúde, quem está nos ouvindo, né? Pensar sobre isso, pensar sobre a queixa, falar, poxa, se essa pessoa está voltando 5 vezes no hospital... Alguma coisa tem, né? Não é alguma coisa? Não deve ter alguma coisa? Ele tem cara de doente. Eu acho que eu vou investigar. Não é difícil, né? Não é difícil. Acho que são, 3 passos, né? Acho que basta você deixar um pouco ali seus, talvez, preconceitos, né? Seja por essa interseccionalidade relacionada à situação de rua, uso de drogas, outras questões que muitas vezes, para além da raça, fazem um profissional da saúde se afastar, querer, o que é? O fulano quer só isso, então é só isso que ele vai levar hoje, pronto,
tchau. Sim. Né? Profissionais da saúde tem suas questões também, nem todo dia a gente está nos melhores dias. Nem Mas todas as condições de trabalho são as ideais, né? Exatamente, nem todas as condições de trabalho são ideais para a gente fazer o que a gente queria oportunizar para o paciente, mas eu acho que um raio-x de tórax O e um mínimo. escarro Escutar que a pessoa tá com tosse, é assim, febre, eu chamo de mínimo, sabe? Então eu acho que a gente pode partir daí. com toda certeza. A partir disso pro enfrentamento Exato. funcionar, né? Além da tuberculose, né, esse maior risco de adoecer, ele acaba sendo visto não só na faixa etária das crianças, mas também na adultez, né? Então, os adultos, a incidência ela também é maior do que a população não preta, né? Então, a incidência em 2023 ela foi aí de 65% na população preta em relação à população não preta, né? Então, são dados muito grandes, até maiores do que populações outras tão vulnerabilizadas para a questão da tuberculose, que é, por exemplo, a população indígena, né? Quando a gente fala de raça, cor como um determinante de adoecimento, né? Dentro desse processo da tuberculose, né? Quando a gente fala de tuberculose, a gente fala de HIV, como o Lino já falou, né? Então, pelo boletim de 2023, 62,8% dos casos notificados no Sinam foram em pessoas pretas, né? Então, 13% em pretos e 49% em pardos. Os dados epidemiológicos, eles são separados em pretos e pardos, né? Para que a gente consiga ter essa noção. Mas a gente acaba juntando, como a gente falou, por conta de uma questão política também, né? E principalmente entre os jovens, né, Mafê? Na faixa etária dos 13 aos 19 anos. E aí a gente vê na mídia, a gente sempre é muito feliz de falar, os números de HIV estão caindo. Mas será que eles estão caindo de forma igual? As taxas de infecção, elas caem igual entre todas as populações? Não. Elas não né? caem. Elas não caem. E a gente tem o problema de acesso às ferramentas de prevenção que estão aí modificando a história natural da infecção. A gente vê no jornal, até quem não é médico, quem não é da saúde, acompanha e sabe disso, né? Ouve como a vacina. Mas só para a gente problematizar um pouco isso, né? O acesso à PrEP e o acesso à PEP. As dificuldades que essa população encontra para conseguir acesso, né? Se a gente for olhar os números, né? Do total de usuários de PrEP e PEP aqui no Brasil, 42% são negros, né? Mas isso não tem muita conversa com a quantidade de casos novos nessa população, né? Sim. As maiores distribuições de PrEP em PEP, quando a gente fala de diversidade, são em populações pretas, né? Então, quando a gente fala de maiores acessos para mulheres, sejam cis ou sejam trans, em questão do acesso à PrEP, que já é algo dificultado, a gente vê que as pessoas pretas, elas acessam mais, né? Mas na sua totalidade, ainda assim, nós somos minoria de acesso a uma tecnologia que é uma tecnologia de excelência, né? Que está mudando aí todo o entendimento que a gente tem a respeito da epidemia de AIDS, de HIV, né, no caso. E a gente ainda, na verdade, continua ainda morrendo em decorrência da AIDS, né? Isso, né? Infelizmente, as pessoas pretas, nisso tudo, né? Onde é que estão as pessoas pretas na resposta à epidemia de HIV, né? Infelizmente, estão morrendo. Estão morrendo. Né? Porque se a gente for ver em São Paulo, que é o local, né? A grande menina dos olhos da prevenção combinada, que seria da PrEP, né? 60% dos usuários são brancos, né? Então, no único local da América Latina onde você está tendo um impacto, né, de fato, aí na epidemia de HIV por conta de uma tecnologia preventiva, as pessoas negras pretas não estão fazendo parte disso por N motivos, né? E a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa publicizar essa temática entre as pessoas racializadas, a gente precisa facilitar o acesso, a gente precisa diversificar as possibilidades, né? Fazer com que as pessoas tenham... tudo bem, tem um aplicativo, ótimo, mas tá aí pessoas que não tem nem internet. Sabe, para acessar. Sim. A gente... Às vezes, tudo bem, oportunizar e dar possibilidades de acessos diferentes, mas para a população que ainda não está tendo acesso devido, o que está sendo feito? Lá na ponta da maior vulnerabilidade, o que está acontecendo? Né? Será que a gente está abrindo opções de leque só para quem já está ali acessar de formas diferentes? Ou a gente está possibilitando que pessoas que não acessavam
acessem agora, né? Exato. E acho que é muito importante da gente estar falando isso, porque se a gente está querendo atingir a meta 95, 95, 95 em 2030, a gente precisa olhar para as pessoas que estão mais vulnerabilizadas em questão de chance de se infectar e de morrer dentro do contexto do HIV no seu completo, né? Então, não é só diagnóstico, é tratamento, então abandona mais o tratamento, acaba sendo mais hostilizado no serviço público de saúde, coleta menos exame. Então, como que isso está chegando para essa população, né? Então, a gente precisa realmente pensar nessas ações direcionadas, né? E a gente não está pedindo nada a mais, né? Não é, ai, vocês estão querendo a mais. Não, não é isso. São dados, na verdade, que mostram que a gente está aquém do que já está disponível ali no SUS para que você, se quiser chegar, talvez você tenha mais acesso do que aquela pessoa preta que vai chegar no Sistema Único de Saúde para conseguir isso, né? Das outras infecções sexualmente transmissíveis é a mesma coisa, né? Na sífilis, a gente tem aí as infecções de sífilis adquirida na raça branca sendo diminuída historicamente e a população preta estagnada e até com aumento dos casos de 40% para 53% da população, vendo aí de 2013 a 2023. Então, a gente está aumentando ainda mais sífilis gestacional, crianças expostas a sífilis, crianças que nascem com sífilis e morrem em decorrência de sífilis. Então, tudo isso afeta mais gestantes, pessoas pretas que gestam, né, dentro das suas 1000 possibilidades aí, né? Mas ainda assim, é triste de ver, né? Porque a gente tá falando de bezetacil, né? Uma coisa que teoricamente é Teste fácil, uma rápido. doença É que é fácil. secular, né? Tudo isso. Né? De um teste rápido que tá lá na UBS, né? Que não UBS. tá só no centro de referência de ST, Sim. tá na UBS, tá para pegar, tem outros pontos de distribuição. Será que essas pessoas estão sabendo que isso existe, né? Os trabalhos, infelizmente, mostram que as pessoas pretas sabem menos do que é PrEP, sabem menos do que a PrEP faz, que existe um comprimido para prevenir o HIV, né? Então, se você está atendendo uma pessoa preta, seja para outra coisa, e vê que ela tem essa possibilidade em questão das relações sexuais que ela tem, ou das exposições, oferte, oriente, fale, olha, aquele é o eu não momento sei do te contato, prescrever, né? mas ó, vai neste lugar aqui que lá te prescrevem. Se aquele é o único momento, que talvez seja, aproveite este momento para fazer outras intervenções para além daquela que você está ali sentado para fazer, né? Use essa janela de oportunidade para isso. Use essa né? janela de oportunidade. É verdade. Um parênteses que eu vou fazer só em relação a HIV e enfrentamento e STs, enfim. Como a gente, né, nós mesmos às vezes pensamos muito melhor as formas, né, de enfrentamento dos problemas que nós vivemos, né? Trago aqui para a gente comentar rapidamente o modelo das ballrooms, né? De discutir sobre HIV, sobre sexualidade, sobre STs. Ballroom, para quem não conhece, né, é uma cena, digamos assim, trazida dos guetos de Nova York, onde as pessoas racializadas, pessoas pretas, pessoas trans, LGBTQIA+, de uma forma como um todo, se uniam em houses, né, em casas. Protegem. Exato, elas, ao mesmo tempo que tinha essa proteção, esse cuidado e esse fortalecimento em pequenos núcleos, digamos assim, também tinha os momentos de sociabilidade, onde você ia competir, ia dar o seu close, ia tirar o seu 10, e nesses momentos faziam discussões, né, desde lá da década de 80, sobre questões relacionadas a HIV e AIDS, e hoje, né, aqui no Brasil, essa cena vem cada vez se fortalecendo mais, Sim. e discutindo também essa temática de uma forma que eu acho que os profissionais da saúde nunca conseguiram fazer com essa população. E acho que se a gente continuar desse jeito, a gente nunca vai conseguir. Nunca vai. Né? Que Porque é sempre uma postura de distanciamento, né? se a gente quer utilizar essas técnicas de chegar na população de forma elitizada, essas tecnologias que não se Higienizada. comunicam e são higienizadas, acho que essa é a palavra, a gente não vai chegar em quem... A gente já não tá chegando, porque a galera tá morrendo mais, tá se infectando mais. Esse é um fato, né? Se a gente continuar assim, a gente não vai conseguir, obviamente. Então, eu preciso acessar onde essas pessoas estão acessando. Então, se elas estão acessando no ballroom, elas vão ser acessadas no ballroom. Se elas estão acessando no aplicativo de relacionamento, elas vão ser acessadas no aplicativo de relacionamento. Obviamente, para que a gente faça isso, a gente precisa de estudo, saber modelo, saber como fazer isso de uma forma mais correta, né? Mas dá para fazer. Dá para fazer porque a própria comunidade se organizou para cuidar do que a saúde não cuidou durante muito tempo, Sim. né?
E aí, novamente, eu trago aí a questão das pessoas trans e travestis, né? A gente fez a nossa própria metodologia de se cuidar em saúde. As pessoas pretas são da mesma forma. De alguma forma, a gente precisava sobreviver, né? Se a saúde que era disponível não fazia com que a gente tivesse essa chance, a gente foi criando essa chance, né? Dos nossos jeitos, das nossas técnicas, nos nossos locais, das nossas formas de falar para que a gente conseguisse acessar quem a gente precisa acessar, né? Sim. E aí vou deixar até uma indicação de um outro podcast que eu acho incrível, que fala sobre essa temática a respeito da racialidade, da questão do HIV, que é o podcast Preto Positivo, né? Que é um podcast feito Chique. por dois caras pretos incríveis, e que vão trazer para vocês uma reflexão muito mais detalhada sobre isso em muito mais episódios a respeito de racialidade, de pessoas pretas e viver com HIV. Acompanhe aí Preto Positivo nas redes sociais e nas suas plataformas aí que você está escutando a gente, escuta eles também. Daí a gente tá falando sobre o problema das doenças infecciosas, né? E quando a gente vai para uma outra vertente de prevenção, que é a vacina, tem a questão da incompletude dos dados, né? De quem se vacina no Brasil ainda tem muito problema de completar o dado sobre raça, cor, mas eu esqueci agora, você vai me perdoar, o nome do estudante de lá de Brasília que fez uma pesquisa sobre a vacinação de Covid, e aí ele avaliou a taxa de pessoas pretas que receberam essa vacina. São dados não publicados ainda. Não, Jonathan. Talvez seja, não lembro agora o nome. Não Tudo lembro agora o bem. nome exatamente. Daí o que a gente vê é que apenas 35% das pessoas vacinadas com a segunda dose no Brasil contra a Covid-19 são negras, né? Enquanto a declaração de preto, pardo no Brasil é de 55%. Então, por que será que essa foi a população que mais morreu, né? E diante das outras, né, das outras vacinas do calendário infantil, a gente não tem muito esses dados por conta desse problema de incompletude. Mas só para a gente imaginar se as ferramentas de prevenção elas chegam para essa população também, né? A gente já falou de PrEP, toda a questão da prevenção combinada do HIV, mas o básico que é a vacina, que a gente tanto defende. Sim, que a gente fala desde que a gente, né, pelo menos a minha família Uhum. sempre falou desde que eu nasci, né, que era a vacina, que era o que protegia. É algo que, será que chega igual para todo mundo? Não chega, né? Com certeza não chega, mas a gente precisa lutar pelo fortalecimento da atenção básica para que não deixe de chegar. Com né? toda certeza. com Porque toda eu certeza. acho que cada vez mais existe uma tendência, né, de tornar a atenção básica como se fosse sei lá, uma folha de produtividade. Acho que a palavra é acho que essa é a Sim. palavra, né? Uma mercantilização Uma total da atenção mercantilização, primária. Destruindo exato. isso. Destruindo aquela atenção ali próxima às pessoas, né? Fazendo se tornar o que não é. Então, eu acho que o fortalecimento da atenção básica, que ali, de fato, quem é que nunca foi no postinho perto de casa receber uma Uhum. gotinha, né? Quando criança. E hoje em dia a gente precisa que isso ainda se mantenha, né? Essa cultura. Eu acho que é cultural brasileiro mesmo, essa questão da UBS oferecer as vacinas e o fortalecimento da atenção básica é primordial para isso. E até porque na atenção básica é onde se tratam as doenças crônicas não transmissíveis, né? Diabetes, hipertensão. E o burden dessas doenças também vai ser maior na população preta, né? Pensando nas disparidades socioeconômicas em todos esses determinantes que a gente falou, né? Sim. Acesso ao lazer, sedentarismo, como que tá a alimentação, a segurança Exato. alimentar dessa população que é prejudicada, e tudo isso vai refletir nessas doenças crônicas não transmissíveis. Então, Ultraprocessados, né? o São mais papel de quem baratos. trabalha lá na ponta para fazer isso, né? Cuidar desses pacientes e orientar em relação a isso. E eu acho que uma coisa que eu gosto bastante de falar é que a gente não vai ter a resposta se a gente não fizer a pergunta certa, né? Então, por exemplo, você perguntar para a pessoa se ela tem 3 refeições por dia, é óbvio que é um norte para você começar a perguntar o que ela come nessas 3 refeições por dia. Porque se ela come 3 refeições, 2 são de mingau para se sustentar e a outra é um ovo, Tá difícil. e aí ela é colocada como uma pessoa que tem uma segurança alimentar, né? Não é, né? É diferente. A saúde dessa pessoa vai ser diferente de uma pessoa que consegue comer, por exemplo, carne em todas as refeições, ou que consegue tem uma dieta ovo-lacto-vegetariana ou vegana e que consegue ter opções para comer para além de coisas simples e que são baratas, né? Então, eu preciso saber o que eu quero saber, primeira coisa, e eu preciso saber como eu quero perguntar, porque senão eu não vou ter a resposta que eu quero. Então,
desenvolvam isso na sua prática clínica, é algo que não tem uma resposta certa, cada um desenvolve a sua, pelo menos eu acho que é algo muito um processo pessoal, né, de cada um. Mas entendam que se você fizer esse trabalho diário, isso sai e você consegue fazer isso mesmo que nesse tempo reduzido aí de consulta e tudo mais, que a gente acaba enfrentando no sistema de saúde, né? Eu acho que essa vai ser mais uma iniciativa para você conseguir abordar a desigualdade, né? E melhorar o cuidado que você tem com o paciente e melhorar. Começa com você, a gente está falando aqui para você passar para outra pessoa. E é isso que a gente quis com esse episódio, né? Com toda certeza. Acho que, novamente, agradecendo você de ter vindo, de ter topado isso. Que falar de saúde da população preta é algo que dói e não é querendo trazer dor para você, é querendo, obviamente, trazer os seus conhecimentos que são incríveis para essa galera te escutar aí, né? E que a gente sempre tente romper esse pacto da branquitude aí de fazer com que as pessoas pretas não tenham acesso, que tenham um acesso mais igualitário, que consigam acessar e que nós estejamos nesse outro lado também, né? Acessando a academia, acessando o assistencialismo de uma forma de respeito e sermos respeitados por isso, né? Acho muito importante. Quer deixar suas palavras finais aí? Quero sim. Primeiro, obrigado, gente, pelo convite. Obrigado Adorei o você. bate-papo, achei bem conversa de amigas já, de longa data. Mas acho que o recado final que eu deixo pro pessoal que tá em casa é que depois da gente falar tanta coisa, que às vezes é até pesada, difícil de digerir, você fica pensando, tá, mas e agora, né? O que eu posso fazer? Exatamente. Então, eu acho que, é claro, que existe uma dimensão que ela é muito estrutural e que a gente, às vezes, não vai conseguir resolver, né? Que a gente, quer dizer, até pode conseguir tentar resolver pressionando as pessoas que nos representam, escolhendo melhor quem nos representa, mas a gente sabe que isso é uma coisa que demora muito mais a ser resolvido. Mas acho que no nosso dia a dia, nas nossas micro-relações ali, né, nos nossos ambientes, a gente pode, como eu já falei anteriormente, ter essa atitude, né, antirracista, ter essa atitude mesmo de um aliado na prevenção, digamos assim, contra o racismo, né? Que nem que seja você, enquanto chefe, oferecer uma formação sobre a temática, você, enquanto um par, fazer uma correção de um amigo, ou achar que a piada não foi adequada, porque a gente também tem essa questão do racismo recreativo, né? No Brasil isso é muito comum. Muito comum. De você, né? Não, mas é só uma piadinha. E, gente, a piada, ela sustenta toda essa estrutura. Então, assim, nesse momento que você vê uma coisa que não é para ser dita, você vai lá e comenta, e conversa, e corrige se for o caso, né? Principalmente você, se for uma pessoa branca, né? Se for uma pessoa que não é racializada, porque nós, enquanto pessoas racializadas, já estamos cansados de fazer isso todos os dias, né? Tanto que muitas vezes eu me abstenho, porque se eu for fazer isso todas as vezes que acontece, o meu dia, às vezes, vai ser só isso. Sim. Então, às vezes é melhor você falar, eu vou fingir que nem ouvi e seguir reto. Mas você que não passa por essa situação todos os dias, tire ali 30 segundos do seu momento e faça uma correção e faça uma orientação que o seu amigo preto, preta, negro, negra vai ficar muito satisfeito e feliz com isso. Obrigado, gente. É isso, pessoal. Eu acho que a mensagem que a gente tem que deixar é: compre a ideia, seja politizado, defenda os seus, os nossos, né? A gente quer trazer esse espaço aqui de visibilidade para esse debate étnico-racial e a gente vai fomentar isso, né? Nosso podcast é sobre diversidade, é sobre ciência e diversidade e ciência se conversam, né? Com toda certeza. Então, ter esse espaço aqui para falar sobre isso foi muito necessário e importante. Acho que para todos nós, muito obrigado. Obrigada a você também. Obrigado por a estar aqui. Acho que é muito importante. Muito legal isso. E para você que ficou interessado em saber um pouquinho mais, a gente vai juntar umas referências para jogar aí nas redes sociais para quem se interessar. Tem muito material construído por pessoas que sentaram e pensaram com muito carinho, afeto e luta na saúde da população preta e parda, nesses determinantes sociais. E tem muita coisa já estruturada para que você não faça das pessoas pretas e pardas que estão ao seu redor professores e professoras aí desnecessariamente. Tá lá na internet, você tem internet, bora acessar, bora consumir, bora se educar para que a gente tenha cada vez mais essas atitudes antirracistas dentro da nossa prática. Um beijo, pessoal. Beijo, pessoal. Obrigadão. Tchau. Tchau.